As Três Idades da Vida Interior, volume 1, primeira parte, páginas 124 a 127. A perfeição e os conselhos evangélicos. Os três conselhos e as feridas da alma. Os três conselhos e a restauração da harmonia original. Já vimos que, em virtude do mandamento supremo, todos os fiéis devem buscar a perfeição da caridade, cada um de acordo com sua condição e estado de vida, e que não é possível alcançar essa perfeição cristã sem possuir o espírito dos conselhos evangélicos. Este é o mesmo espírito de desprendimento de que nos fala São Paulo, quando nos adverte que devemos usar os bens deste mundo como se não os usássemos, ou seja, sem nos apegarmos a eles, sem nos estabelecermos na terra como se nela devêssemos permanecer eternamente. Não nos é permitido esquecer que todos somos peregrinos a caminho da eternidade e que temos a obrigação de crescer na caridade até o fim de nossa jornada. Esta é uma obrigação geral, que deriva do mandamento fundamental. Entretanto, além dessa obrigação geral, alguns têm, como consequência de sua vocação, uma obrigação especial de aspirar à perfeição, conforme um modo de vida particular. Por exemplo, o sacerdote para ser digno ministro de Nosso Senhor, os religiosos, mesmo aqueles que não são sacerdotes, e as religiosas por causa de seus votos. Todos esses devem viver não apenas segundo o espírito dos conselhos, mas também praticando efetivamente a pobreza, a castidade absoluta e a obediência. Vamos tratar aqui dessa prática efetiva dos três conselhos em relação à perfeição cristã e ao remédio para nossas feridas morais. Notas explicativas. Os conselhos evangélicos são os conselhos dados por Cristo nos evangelhos sobre como alcançar a perfeição espiritual. Tradicionalmente, eles incluem a pobreza, a castidade e a obediência, que são seguidos por religiosos e religiosas em votos. 2. São Paulo refere-se ao apóstolo Paulo, uma figura central no Novo Testamento, cujas cartas às primeiras comunidades cristãs influenciaram profundamente a teologia cristã. Os três conselhos evangélicos e as feridas da alma. Nosso Senhor disse ao jovem rico, conforme narrado no Evangelho de São Mateus 19:21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o valor aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O evangelista acrescenta: ao ouvir essas palavras, o jovem foi embora triste, porque possuía muitos bens. A prática efetiva dos três conselhos evangélicos não é obrigatória nem indispensável para alcançar a perfeição a qual todos devemos aspirar. No entanto, é um meio muito eficaz para atingir esse fim de forma mais segura e rápida, evitando o risco de ficarmos estagnados no caminho. Dissemos de fato que não é possível alcançar a perfeição sem possuir o espírito dos conselhos, ou seja, o espírito de desprendimento. Porém, é difícil adquirir tal espírito sem a prática efetiva desse desapego, que se mostrou tão árduo para o jovem mencionado no Evangelho. É possível alcançar a santidade no estado matrimonial, como fizeram Santa Clotilde, São Luís e a Beata Ana Maria Taigi. Contudo, é mais difícil seguir este caminho até o fim. Complicado ter um espírito de desprendimento dos bens materiais, dos prazeres que, embora não sejam pecaminosos, ainda estão atrelados à vida terrena, e também da própria vontade, se de fato não nos afastamos dessas coisas. O cristão que vive no mundo está sujeito a ser excessivamente consumido pela preocupação em adquirir ou manter uma posição, seja para si ou para sua família, e assim corre o risco de se esquecer em parte de que está a caminho de uma pátria que não está nesta terra. Para conquistar essa pátria não é necessário ter talento para os negócios, mas sim contar com a ajuda divina que obtemos pela oração e com o fruto da graça, que são os méritos. Notas explicativas. Conselhos evangélicos. Referem-se aos conselhos dados por Cristo nos evangelhos sobre pobreza, castidade e obediência, os quais são seguidos por religiosos que buscam uma vida de santidade. Desapego ou desprendimento significa não se apegar excessivamente às coisas materiais e temporais, entendendo que a verdadeira meta da vida cristã é a vida eterna com Deus e não o acúmulo de bens ou prazeres terrenos. 3. Santa Clotilde, São Luís e a Beata Ana Maria Taigi. Exemplos históricos de figuras cristãs que alcançaram a santidade mesmo vivendo no mundo. Santa Clotilde foi rainha e esposa de Clovis Prince. São Luís foi rei da França. São Luís Tin. E a Beata Ana Maria Taigi foi uma esposa e mãe italiana que viveu uma vida de profunda santidade.
4. A pátria celestial. No contexto cristão, pátria refere-se ao céu, o destino final de todos os cristãos, enquanto a vida na terra é vista como uma peregrinação temporária. Inclinações e dificuldades na vida cristã. O cristão que vive no seio de uma família tende a se distrair com afeições nas quais encontra uma satisfação legítima para sua necessidade de amar, esquecendo-se de que, acima de todas as coisas, deve amar a Deus com todo o seu coração, alma, forças e espírito. E com frequência acontece que a caridade não é, nele, uma chama viva que se eleva até Deus, vivificando todas as outras afeições, mas uma pequena brasa que aos poucos se apaga sob as cinzas. Daí a facilidade com que tantos cristãos caem no pecado, sem quase refletirem que o pecado é uma infidelidade à amizade divina, que deveria ser o sentimento mais profundo do coração. Além disso, o cristão que vive no mundo está constantemente exposto a seguir sua própria vontade, de certo modo, a parte da vontade de Deus. Depois de dedicar alguns momentos à oração, seja aos domingos ou talvez todas as manhãs, ele organiza sua vida a partir de uma perspectiva puramente natural, com uma razão mais ou menos deformada pelo amor próprio e pelos preconceitos ou convenções de seu ambiente. O resultado é que a fé acaba se limitando a algumas verdades sagradas, decoradas na memória, mas que não exercem influência alguma em sua vida. A inteligência fica demasiadamente ocupada com os interesses terrenos e outras futilidades. E quando surgem dificuldades graves que exigem grande força moral, percebe-se que o espírito de fé está ausente. As grandes verdades sobre a vida futura e sobre o auxílio divino que o Senhor nos oferece tornam-se praticamente ineficazes, como se fossem verdades distantes, perdidas na neblina, nunca realmente assimiladas. Falta a fé prática, aquela que faria descer a luz dos mistérios divinos para iluminar as dificuldades da vida cotidiana. Notas explicativas. Afeições legítimas. Refere-se ao amor que é natural no contexto familiar e social, que, embora seja permitido e até incentivado, não deve suplantar o amor prioritário a Deus. 2. Caridade. No contexto cristão, a caridade é o amor altruísta e puro, especialmente dirigido a Deus e ao próximo. O texto sugere que a caridade deve ser ativa e central, uma chama viva que ilumina todas as outras formas de amor. 3. Pecado como infidelidade à amizade divina. A visão do pecado aqui não é apenas como uma transgressão moral, mas como uma traição à relação íntima de amor e amizade que o ser humano é chamado a ter com Deus. 4. Vontade própria versus vontade de Deus. A tensão entre fazer a própria vontade e seguir a vontade de Deus é um tema recorrente na espiritualidade cristã. A vontade humana, deformada por influências externas e pelo egoísmo, frequentemente se desvia do caminho traçado por Deus. 5. Fé prática. Refere-se à fé viva e operante que ilumina a vida diária, não apenas como um conjunto de crenças teóricas, mas como uma realidade que influencia diretamente as decisões e o comportamento. Fruslerias. Este termo, traduzido como futilidades, refere-se às preocupações triviais e passageiras da vida cotidiana, que podem desviar a atenção das verdades espirituais mais profundas. Os perigos da negligência dos conselhos evangélicos. Tais são os perigos que o cristão enfrenta quando não se empenha em praticar os conselhos evangélicos na medida do possível. Se continuar escorregando por esse caminho, acabará se desviando e cairá progressivamente nas 3 enfermidades morais que se opõem radicalmente aos 3 conselhos, aquelas das quais o apóstolo São João fala ao dizer: tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, o que não vem do Pai, mas do mundo. Estas são as 3 feridas purulentas que destroem as almas, levando-as à morte espiritual e afastando-as de Deus. Essas 3 pragas, ou feridas morais, surgiram no mundo após o pecado do primeiro homem, junto com os inúmeros pecados pessoais que cometemos. Para compreender a gravidade dessas feridas, é preciso recordar que elas substituem a harmonia tripla que existia no estado de justiça original, harmonia que o Salvador busca restaurar por meio dos conselhos evangélicos. Nos primeiros dias da criação, havia uma perfeita harmonia entre Deus e a criatura, entre a alma e o corpo, e entre o corpo do homem e os bens inferiores. Existia uma harmonia entre Deus e a alma, pois esta foi criada para conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo e assim alcançar a vida eterna. O primeiro homem, criado em estado de santidade e justiça original,
era um contemplativo que conversava familiarmente com Deus, como relatam os primeiros capítulos do Gênesis. Sua alma se nutria principalmente das coisas divinas, sendo um pouco menor que os anjos, Salmo 8:6. E por meio de Deus, ele compreendia todas as coisas e obedecia ao Senhor. Dessa harmonia superior derivava a harmonia entre a alma e o corpo, criado para servir a alma. Como a alma estava perfeitamente subordinada a Deus, exercia seu domínio sobre o corpo. As paixões ou movimentos dos sentidos seguiam docilmente a direção da razão iluminada pela fé e o impulso da vontade vivificada pela caridade. Por fim, havia também harmonia entre o corpo e os bens exteriores. A terra dava seus frutos espontaneamente, sem necessidade de grande esforço, e os animais eram submissos ao homem, que havia recebido o comando sobre eles e não sofria qualquer mal. O pecado veio perturbar essa tripla harmonia, destruindo a mais elevada das três e introduzindo em seu lugar o triplo desordem, que São João chama de soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Notas explicativas. 1. Conselhos evangélicos referem-se aos conselhos dados por Jesus nos evangelhos, tradicionalmente identificados como pobreza, castidade e obediência, que visam um maior grau de perfeição espiritual. 2. Concupiscência. No contexto teológico, a concupiscência refere-se ao desejo desordenado, especialmente ligado aos prazeres terrenos e materiais, que afasta a alma de Deus. Estado de justiça original refere-se à condição em que o ser humano foi criado antes do pecado original, onde existia perfeita harmonia entre a vontade humana e a vontade de Deus, sem inclinações desordenadas. 4. Soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. São os três principais tipos de desordem moral introduzidos pelo pecado original. A soberba da vida refere-se ao orgulho e à busca de glória pessoal. A concupiscência da carne aos desejos desordenados do corpo e a concupiscência dos olhos ao desejo de possuir bens materiais de forma excessiva. 5. Harmonia entre Deus e a alma. No estado de justiça original, o homem tinha uma relação direta e íntima com Deus, o que orientava sua vida e seu comportamento de forma perfeita e ordenada. 6. Gênesis refere-se ao primeiro livro da Bíblia, que relata a criação do mundo e da humanidade e a queda do homem através do pecado original. A rebelião do homem e o desordem na alma. O homem se rebelou contra a lei de Deus, e a alma humana, inclinada desde esse momento ao orgulho, repete frequentemente: não serviam, não obedecerei. Desde então, a alma deixou de se alimentar da verdade divina, encontrando prazer em suas pequenas ideias, limitadas, falsas e vazias de valor. O homem tentou criar sua própria verdade e governar-se sozinho, restringindo, tanto quanto possível, a autoridade de Deus, em vez de aceitar a orientação saudável que conduz à verdadeira vida. Ao recusar submeter-se a Deus, a alma perdeu seu domínio sobre o corpo e sobre as paixões, que foram criadas para obedecer à razão e à vontade. Mais do que isso, a alma frequentemente se rebaixa à condição de escrava do corpo e de seus instintos mais baixos, o que se chama concupiscência da carne. Muitas pessoas esquecem seu destino divino a tal ponto que, desde a manhã até a noite, se dedicam exclusivamente aos cuidados com o corpo, que se torna o seu ídolo. As paixões reinam como soberanas e a alma se transforma em sua serva, pois essas paixões, amor, inveja, ira e ódio, que se opõem entre si, tomam o controle da alma uma de cada vez, contra a sua vontade. A alma, em vez de direcioná-las, se vê arrastada por elas, como cavalos descontrolados que não obedecem às rédeas. Por fim, o corpo, em vez de utilizar os bens externos de forma moderada, torna-se escravo deles. Muitas vezes a pessoa se arruína para adquirir esses bens em abundância, cercando-se de um luxo repulsivo, às custas dos pobres que passam fome. Há uma necessidade constante de tudo que brilha e chama a atenção. Isso é a concupiscência dos olhos. E após acumular riqueza, a preocupação de preservá-la e aumentá-la torna-se a ocupação principal de muitos homens que, escravizados por seus negócios, nunca encontram tempo para orar, para ler uma página do Evangelho ou para nutrir sua alma. Estabelecem-se na terra como se fossem permanecer aqui para sempre, quase sem se lembrar de sua salvação eterna. Essa tripla escravidão, que substitui a antiga harmonia tripla, é ordem transformada em um sistema. No entanto, o Salvador veio ao mundo justamente para restaurar a ordem destruída e, para alcançar esse objetivo, nos ensinou os 3 conselhos evangélicos. Notas explicativas. 1. Não serviam
expressão latina que significa não servirei, segundo a tradição cristã, é atribuída a Satanás e representa a rebeldia contra a submissão a Deus. 2. Concupiscência da carne. Refere-se aos desejos desordenados relacionados aos prazeres físicos e sensuais, que afastam a alma de Deus. 3. Concupiscência dos olhos. Desejo desmedido por bens materiais, luxo e ostentação, que levam a pessoa a buscar a satisfação apenas nas coisas visíveis e terrenas. 4. 3 conselhos evangélicos. São os conselhos de pobreza, castidade e obediência que Jesus Cristo ensinou como meio de alcançar a perfeição espiritual e restaurar a harmonia original. 5. Tripla harmonia. Refere-se à harmonia que existia antes do pecado original, entre Deus e o homem, entre a alma e o corpo, e entre o homem e os bens materiais. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.